Olá, meu querido, mais uma vez com vocês, hoje no nosso bate-papo, que a gente sempre tem, e hoje no canal Cientificamente. Primeiro, te agradeço pela sua presença, sua participação, sempre conosco, comentando, compartilhando os vídeos. Faça isso mesmo, mande para frente, mande para os amigos, para as pessoas que você gosta, que você acha que isso pode contribuir e ajudá-las a crescer, tá bom? E hoje que está aqui conosco, Rafael Kreischer. O Rafael, ele é neurocientista, especializado em neurociência, e ele vai discutir um pouco com a gente sobre Nós estamos hoje numa geração de muitos distúrbios, de pessoas que se perderam, que se perderam dentro de si, que se perderam na tentativa, na busca de serem felizes, mais felizes, de serem ajustados, de buscarem respostas para suas perguntas, né? Alguns com traumas, outros com distúrbios. Enfim, todos nós hoje sofremos, porque é uma sociedade intercomunicada, com uma intercomunicação gigante, a partir da telinha do celular em nossa mão. Daí vai YouTube, Instagram, todos os canais de redes sociais. Rafael, muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente, por você vir aqui no canal Cientificamente. Sei que você fez um esforço para estar aqui. Rafael não é de São Paulo, mas tem uma presença na rede social boa, significativa, forte na sua área. Então, cumprimento nossa galera, nosso pessoal aí, e a gente vai começar a bater nosso papo. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz em saber que eu podia estar aqui com essa oportunidade de conversar com você, com o seu público também. Sou de Florianópolis, Santa Catarina. Conhece Florianópolis? Conheço demais. Cidade Meu filho mora lá. É mesmo? Que legal. Você mora ainda lá em Florianópolis? Sim, eu me mudei para lá faz poucos meses por causa do doutorado. Tá. Então fica perto da universidade. Sim. Mas eu sou de Balneário Camboriú e me mudei para lá no começo desse ano para poder aproveitar mais o doutorado. Que legal. Por causa do laboratório e tudo mais. Parabéns. Obrigado. E você está fazendo doutorado? Eu estou fazendo, nesse momento, tenho feito 2 doutorados. Um doutorado em neurociências, onde a gente trabalha mais sobre a questão de neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios. E também faço um doutorado em psicologia, onde a ideia é estudar um pouco mais sobre o comportamento social da crença, ou por que as pessoas pensam de jeito A ou B. E aí eu quero juntar as duas vertentes. Você vai ter 2 teses maravilhosas. Vão se tornar livros e vão ser bastante procurados. Essa é a ideia. Porque são perguntas que acho que todo mundo tem essa Sim, pergunta. É uma coisa muito curiosa. Assim, eu sempre converso com os meus amigos, olha, a gente vê umas coisas muito loucas na rede social e eu digo, olha, eu entendo um pouquinho teoricamente o ser humano, mas eu não consigo entender o ser humano, porque é uma coisa muito complexa, muito louca. E a abordagem científica é diferente da abordagem, às vezes até social, que você percebe ali, porque a ciência ela é uma pesquisa profunda, ela vai muito mais a fundo, né? E por isso, inclusive, gera credibilidade, né? Exato. O que eu vejo assim legal, principalmente na área da neurociência, é que a gente consegue mostrar algumas evidências muito interessantes sobre uma possível razão do ser humano agir de forma A ou B. Então, de que maneira que a rejeição social é tão dolorosa? Por exemplo, você trabalha aqui com rede social também, uma pessoa do público. Total. Você já viu como tem pessoas que são muito inteligentes, mas pegar o celular para fazer um storyzinho, ela trava? Sim. Então, e ela tem respostas corporais semelhantes à de alguém obrigando, ou ela sente uma dor quase física. Assim. Sim. Quer dizer, é uma dor física, mas não é um machucado, não é um pisou num prego. É porque para o cérebro humano essa sensação de rejeição é tão perigosa que ele vai recrutar circuitarias semelhantes a um machucado físico. Perfeito. E isso é uma coisa muito interessante do porquê que o ser humano é desse jeito, por exemplo, tão gregário, ele quer tanto ter uma verdade, ter uma razão, ele quer se misturar no grupo A, e quando ele se mistura no grupo A, o grupo B já passa a ser visto de forma estranha. Isso é inato ao cérebro humano. Então, eu sempre percebi, eu sou físico, trabalho com ciências exatas, mas eu gosto muito de pesquisas. Sim. E eu percebo que certas pessoas têm um cérebro, parece que o cérebro está direcionado para um tipo de raciocínio, de percepção, não sei se por neurônios, por posicionamentos dos neurônios, das redes neuronais, né, que formam no cérebro da gente, mas eu percebo que tem pessoas que, por exemplo, vou falar uma frase bem simples, tem gente que tem cérebros que são extremamente
projetados para acreditar Uhum. em certas teorias Uhum. que você fala, gente, como é que essa pessoa consegue acreditar nesse tipo de teoria? É isso. Completamente diferente para mim, que eu sou muito empírico, eu preciso provas, Sim. eu sou completamente diferente daquilo ali. Isso. Tem gente que acredita na teoria da conspiração, Sim. uma facilidade, e parece que isso são amostras, são percentuais Sim. da sociedade. Tem Sim. 25%, tem 22% das pessoas que sempre têm uma mente, um cérebro já montado. Se você solta uma teoria da conspiração, eles vão acreditar. Eu conheço bastante Eles gente captam. assim. Aham. E eu falei, eu cheguei à conclusão, minha esposa é psicóloga, minhas filhas são psicólogas. Lá em casa só dá psicólogo. O único de ciências exatas sou eu. Aham. E eu sou o chato da sala, né? Imagino. Eu sou aquele que fica quebrando todas as... Você fazendo as perguntinhas ali para provocar. Indecorosas. Né? Eu fico ali colocando o bode na sala sempre, infelizmente. Mas a minha minha mente é o contrário. Aham. Você acha que essa é uma percepção minha quase popular, social? Você acha que isso aí tem na sua pesquisa até hoje, realmente procede isso cientificamente? Será que vamos amanhã chegar a ter pesquisas comprovando que a sociedade é dividida por classes e essas classes refletem tipos de cérebros? Olha, não seria possível assim. Por quê? Quando a gente fala de isso é do cérebro, ou seja, algo inato, é muito difícil separar o ser humano, o que é inato, o que é dele, o que é do grupo. Sim. Então, a tendência hoje nossa é nós entendermos que a pessoa ela acredita mais em teoria da conspiração, outras precisam de evidências. Isso é questão do condicionamento social daquela pessoa. Sim. Então, se você e o irmão gêmeo, os dois nascem ali juntos, ok, eles são irmãos gêmeos, tem 1 minuto de diferença, sei lá. Ao longo da vida, a carga genética de cada um de vocês vai fazer com que vocês tenham escolhas muito próximas em escolher a religião, o partido político, o time de futebol. Porém, a cada decisão que você vai tendo, esses grupos, esses grupos sociais onde cada um está ali atuando, vão reforçar aquela predisposição. Então, aí é tua epigenética. Isso. Então, não é simplesmente uma questão da pessoa ter o cérebro que faz isso. Não, o cérebro está ali como um prato limpo. Sim. Quem está dizendo para você, coloque um pão limpo, um pão sujo, um pedaço de bolo nesse prato. E isso vai deixando marcas naquele prato que vão influenciando nos novos alimentos que vão caindo naquele prato. Entendi. Então, uma pessoa que acredita muito em teoria da conspiração, ela tem um cérebro normal, como eu, como você, como qualquer pessoa, só que elementos da vida daquela pessoa fizeram ela acreditar muito fácil. Em algum momento... Então, o fator é a epigenética, não é o genético. Não chega a ser uma questão de epigenética. Não há necessariamente uma evolução, uma modificação do gene. Sim. É simplesmente uma adaptação cerebral. Um exemplo bem simples. Por exemplo, homens, a gente costuma sentar com a perna cruzada de um jeito. Então é questão social, né? Do grupo. É questão social. É a questão do grupo. Isso, tipo... a energia do grupo que acabou... Isso, os aprendizados. Então, homem, a gente senta de perna cruzada de um jeito. Mulheres já tendem a sentar com a perna cruzada de um outro jeito. Sim, isso não é da genética, é do ambiente social. Entendi. Entendeu? Homens, aí a gente vai ter normalmente um quadril diferente do quadril da mulher. Isso facilita ou inibe ou favorece ter um tipo de comportamento. Então, o cérebro favorece ter um tipo de resposta e quem vai ditar para onde tu vai é o grupo onde você está inserido. Não entendi. Bom, melhor isso. É bastante aliviante. E isso é legal... Porque isso mostra que, assim, fácil, claro. Isso dá para mudar muita coisa. Desde que, por exemplo, nós trabalhamos muito, na nossa linha de pesquisa no doutorado, com a influência do ambiente no cérebro de camundongo. Então, por exemplo, um teste comum... Isso é verdade, inclusive nos animais. Todos os mamíferos são muito semelhantes. É por isso que a gente utiliza camundongos e ratos para avaliar ou ter uma noção do possível comportamento humano. Caramba! Então, por exemplo, um camundongo... Aqui é o que a gente trabalha, isso também vai funcionar com espécies de ratos, mas um camundongo, se ele fica afastado da mamãe algumas horas por dia, nas primeiras 14 dias de vida, isso danifica o cérebro dele a ponto de quase se tornar irreversível.
Por que que eu digo quase? Que se depois você pegar ali nos 14, 21 dias e colocá-lo em um ambiente enriquecido, uma gaiola mais bonitinha, com brinquedos, com outros ratinhos, camundongos que brincam, a tendência é o cérebro se adaptar para compensar aquela falha. E por que que isso é interessante de falar como neurocientista? Porque é muito comum as pessoas falarem, eu sou assim por causa de um trauma. Sim. Eu vou ter que, infelizmente, discordar. Você é assim não é por causa do trauma, é porque você ou se manteve no comportamento, ou você se manteve no ambiente, ou você não teve um estímulo adequado para mudar o seu comportamento. Perfeito. Então você hoje, com 40 anos, o seu problema não é... Você pode reverter isso. Deve, mas aí qual que é o segredinho? Qual que é o problema, por assim dizer? Então, hoje, com 40 anos, tu não tem um problema porque o papai puxou sua orelha aos 10 anos. É porque pelos últimos 30 anos, tu usou aquela raiva contra o papai e não fez nada para melhorar. Olha isso. Só que aí hoje tu vai em um monte Show. de rede social e terapeuta que diz, não, hoje é culpa do papai. Não, calma. E o que tu fez desde que acordou de manhã escovando o dente? Leu um livro ou só ficou reclamando? É tudo culpa do pai e da mãe ou é responsabilidade sua com comportamentos que você está usando para justificar para o mundo, eu sou desse jeito. Então, esse é um ponto interessante que a neurociência quer trazer, a psicoterapia, e as pessoas para entender que a responsabilidade da mudança é dela. E não utilizar o passado para justificar o teu problema hoje. Caramba, parabéns. É claro que o passado tem um peso. Sim. Né? Se você teve uma coisa mais e o que você tem feito nas últimas décadas da sua vida. Esse é o ponto que a neurociência mostra. O cérebro é um órgão maravilhoso, que está vivo, obviamente, mas ele está vivo no sentido assim, ele vai se adaptando. Os neurônios se adaptam, você tem uma sinaptogênese, tem criação de novas sinapses, pode existir novos neurônios que estão vindo no processo, só que você tem que ter o estímulo adequado. E a pergunta quem está dando esse estímulo adequado? Onde você está indo? Quais são as pessoas à sua volta? Ô, Rafael, você tocou en passant em um pontinho que eu gostaria de parar e aprofundar. Claro. Neurônios. Uma pessoa que teve um acidente de carro, bateu a cabeça, criou um coágulo, danificou uma parte do cérebro, consequentemente aquilo tem correlação com o corpo, com o organismo, prejudicou um pouco a fala ou algum estímulo, isso é recuperável? Tem um grau de recuperação, sim. Aí, no caso, vai entrar a questão da fisioterapia. Então, por exemplo, existem algumas evidências que mostram que uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral ou encefálico, ou um acidente, bateu a cabeça, capacete de moto, alguma coisa assim, deu algum acidente, essa sequela ela pode ser revertida até certo passo, até certo ponto, o quanto antes começar o tratamento, porque o cérebro tende a criar um mecanismo de compensação. Aquela área danificada, o neurônio não vai nascer ali, não vai vir um novo neurônio naquele lugar. Sim. Mas o cérebro, ele, como órgão vivo, ele vai criar um processo de uma adaptação daquela rede neural. Entendi. Então, tentando compensar. Um exemplo comum, a pessoa que ela não nasce cega, mas acontece algum problema e ela perde a visão. A tendência é que aqueles neurônios ou aquela rede neural que ela usou a vida inteira para a visão, há uma compensação reforçando a rede neural de outros sentidos. Entendi. Então o cérebro ele vai se adaptando, desde que haja o estímulo adequado. Esse então, é o grande ponto. O estímulo é tudo. Isso, estímulo é tudo. Quando a gente fala estímulo na neurociência é o quê? Ter uma boa pessoa para conversar comigo, para me ouvir, bons livros, boa música, coisa assim que me faça refletir. Ou que eu pegue um livro e diz, nossa, isso é interessante. Às vezes um filme, a gente vai num filme, a gente volta para casa e fica pensando, nossa, que coisa interessante aquele diálogo do personagem A e do B. Esse estímulo é o suficiente para que o meu cérebro diga, então peraí, deixa eu juntar aqui alguns neurôniozinhos para a gente refletir sobre isso. Ou uma coisa instigante que eu tive numa reunião do trabalho, que seja. Isso é o suficiente para o meu cérebro dizer, opa, se essa pessoa está pensando tanto nisso, é necessário que haja uma rede neural específica para processar essa informação. Entendi. É dali que vem, de repente, a criatividade, a ideia, um insight bacana. Beleza. O que você poderia dizer para uma família que um dos membros da família luta com traumas antigos e perdeu ali, ou caiu numa depressão, numa situação aí, numa patologia que se sente disfuncional, se sente inadequado. Como é que a família, pai, mãe, irmãos, como é que podem ajudar essa pessoa? O
O que você diria até para a própria pessoa abrir para os outros? Porque às vezes ela vive na sua quietude, no seu silêncio, Sim. e não compartilha isso com ninguém. Ninguém sabe disso. Ok. E ela vive na sua solidão. Sim. Qual o caminho para sair desse buraco negro? Né? Ótimo. Então, na neurociência, a gente consegue entender que o comportamento humano de evitar a dor é um processo puramente instintivo. Nenhum mamífero gosta de sentir dor. Nenhum animal vende, mas eu falo mamífero que é o mais próximo da gente, assim. Então, um cachorro, se ele está com calor, ele levanta e vai resolver. Ele vai para um lugar mais frio. O ser humano, quando ele sente uma dor, seja porque bateu o pé, ou eu estou me sentindo envergonhado porque minha mãe me xingou, alguma coisa assim, me botou de castigo, a tendência do ser humano é evitar mostrar ou colocar para fora aquela dor, porque o ambiente à volta dela, papai, mamãe, tios e professores, não está favorecendo essa abertura. Então, para ela não ter uma segunda vergonha de vou falar para minha mãe o que eu estou sentindo, ela vai brigar comigo. A tendência é eu ficar quieto na minha. E eu vou criando toda uma rede social na minha vida, de namoros, amizades e trabalho, onde eu sou o cara quieto. Só que chega um ponto que isso começa a poluir tudo que eu faço na minha vida, porque a dor que eu usei para me proteger, que na verdade é só me esconder, essa dor agora ela está me intoxicando, eu não consigo mais ir para lugar nenhum. Perfeito. Então, é natural que as pessoas aprendam a, culturalmente, principalmente no Brasil, evitar a dor sorrindo para todo mundo e se isolando de tudo e de todos. O que deve ser feito nesses tipos de casos? Procura sempre auxílio profissional. Que seja com um psiquiatra, um psicólogo, o aconselhamento pastoral, ou seja, tem que ter alguém que você tenha confiança para conversar, que não seja necessariamente alguém da família ou que vá te dar um conselho, alguma orientação que não é adequada, mas que você se sinta tranquilo para abrir o coração. E por isso que o auxílio profissional normalmente é o melhor, porque é uma pessoa que é treinada para isso, sim, que ela é habilitada e ela tem a ferramenta adequada para saber lidar com essa dor. Você diria, né, para essa pessoa ou para os seus familiares, não fique isolado, não fique aí curtindo sua dor, porque isso não vai resolver sozinho. Aquela ideia de que uma noite de sono vai resolver essa dor, ela não... O tempo cura tudo. O tempo cura tudo não é verdade. O cérebro ele se adapta à dor, mas isso não significa resolver a dor. Perfeito. Um exemplo bem Vou simples. Repetir isso. O cérebro se adapta à dor. Mas não resolve. Mas não significa que ele resolveu isso. Exato. Boa, um acidente. Especial. É como se fosse, quebrei o pé, depois de um tempo não procurei o médico, o corpo se adapta. Ok, não tem mais, o pé está torto agora. Sim. Entendeu? Isso gera outros problemas, outras complicações. Perfeito. Muito, muito, muito interessante. Muito bom. E ainda nessa área sua de pesquisa, de trabalho, você foi para as redes sociais. Isso, já faz um bom... Tem rede social, já tem muitos anos, já tive escola de yoga, tem toda uma história, mas já tem muitos anos. Mas você levou para a rede social esse conteúdo que foi... Isso. Por exemplo, foi o que fez eu te descobrir. Isso, foi exatamente o seu canal. Isso, é isso mesmo. E por que você foi e qual o nicho lá? Ótimo. Hoje o meu principal nicho de atuação é a neurociência afetiva voltada à psicoterapia. Então, para ajudar as pessoas, porque assim, a terapia hoje, ela tá na moda, essa que é a grande verdade. Perfeito. A gente vê influencer, fui lá no terapeuta, o terapeuta puxou a minha orelha, e todo mundo é influenciado por isso. O problema é que muitas vezes as pessoas, e isso é um problema até de algumas formações em psicoterapia, acaba ficando muito num filosofismo que não é voltado à resolução do problema. Sim. É muito voltado à questão de eu sempre tenho que lembrar da infância, eu sempre tenho que lembrar de alguma coisa, eu sempre tenho que ter um tipo de pensamento, e muitas vezes o que a pessoa precisa é de uma orientação mais diretiva para resolver o comportamento. E ponto. E isso a neurociência é muito boa, porque a neurociência ajuda você a entender o comportamento humano de uma maneira muito mais simples e muitas vezes muito mais eficaz, sem ficar se perdendo, muitas vezes em filosofia, que é até legal, mas não muda o comportamento da pessoa. Ela cria uma justificativa. Justifica, mas não resolve. Não resolve. Entendeu? O seu problema é assim porque a sua mãe não te quis na barriga dela. Tá, mas e daí? O que eu vou fazer com o meu trabalho, com o meu chefe, com a minha família? Se eu estou triste? O que isso muda na minha vida saber que a minha mãe não me quis? E quem está dizendo que a minha mãe não me quis na barriga dela? Sim. Por causa da teoria X. Tá, mas e aí? Isso para mim é tão... É igual a minha mãe que acredita... É subjetivo demais. Isso, eu brinco, é igual a minha mãe que bota a vassoura atrás da porta para afastar a visita ruim. Entendeu? Uma simpatia. É uma simpatia, não. É porque a teoria fala, tá, mas e aí? Que evidência vocês têm disso? Não tem.
Ah, mas funcionou com alguém. Tá, mas um dia a vassoura atrás da porta também afastou alguém. Uhum. Mas isso não significa que é uma realidade. Sim, sim, sim. E é aí que a neurociência ajuda o psicoterapeuta a ter uma abordagem mais diretiva, mais tranquila, mais focada e mais eficaz muitas vezes. E hoje, você, no seu, primeiro, qual o seu canal? Qual o endereço? O arroba, rede social? arroba Rafael Krais. Rafael Krais. Isso. E no Instagram. No Instagram, no YouTube, todos eles no vão... YouTube também? Isso, todos eles vão cair no mesmo lugar, que é o arroba Rafael Krais. Que é um nome bacana. É difícil de copiar. É só lembrar do Cruz, saber que não é Cruz, é Krais, é isso mesmo, Rafael Krais. É uma sopinha de letra. Até as pessoas, como é o teu nome? É Rafael, já começa a soletrar, porque a pessoa não vai pegar. Tá, e qual é... Ali você tem cursos, ali seus produtos hoje estão direcionados para que direção? Hoje o meu principal foco é formação de terapeutas com embasamento neurocientífico. Pronto. Então você tem uma escola de formação. Uma escola de formação, de formação livre e pós-graduação. Então, se a pessoa já tem nível superior, ela é diplomada, ela ganha o diploma de pós-graduação na abordagem que eu ensino chamada terapia de reintegração implícita. Terapia de reintegração implícita. Isso, parabéns. Porque a gente trabalha na questão de que o seu sofrimento é uma percepção corporal que você tem, sim. Não é puramente assim, abstrata, sim. Só que você ignora esta sensação estranha criando comportamentos evitativos. Então a gente trabalha com uma estratégia de psicoterapia que ajuda você a entrar em contato com essa dor que você está evitando, e a gente tem toda uma estratégia para trabalhar com isso, para ajudar aquela pessoa a resolver a dor. Entendi. E esse é o foco principal hoje Hoje o meu foco, rede social. Isso, neurociência afetiva à psicoterapia. Então, muitas pessoas me seguem justamente porque eu uso uma abordagem mais pragmática, mais baseada em evidência. Estou com um problema X, o que eu posso fazer? Então, o que tem de evidência que pode ajudar essa pessoa a, de fato, resolver isso e ter um pensamento mais sofisticado, um pensamento mais crítico sobre ela, sobre os relacionamentos, sobre a vida. Esse é o principal foco. Você oferece também consultório pessoal? Isso. Se caso alguém demanda? Sim, eu atendo em Florianópolis. Palestras, eu já dei muita palestra. Nesse último ano eu dei menos palestras por causa do doutorado, que me consome muito tempo. Sim. Mas atendimento em Florianópolis, que eu atendo presencialmente também. Mas hoje eu tenho aluno no Brasil todo, aluno fora do Brasil. Imagina. Normalmente digo, vai com fulano de tal, em tal lugar, que ele vai ter mais tempo no consultório para você. O meu tempo acaba sendo muito mais escasso hoje. Hoje o meu foco é treinamento de terapeuta. Você começou nas redes sociais quando? Isso. Nessa área? Tenho 5 anos. Mais foco em neurociência tenho 5 anos. Que eu comecei a perceber que muitas vezes a psicoterapia que eu mesmo estava aplicando e praticando estava muito mais associada, muito mais assim, em crendice do que evidência e resultado. Que, aliás, hoje tem muito, né? É o que mais tem. Então, mantenha... Como é que as pessoas... Claro. Fala para a nossa audiência. Como é que o nosso pessoal pode separar, discernir entre uma proposta de um lado e da outra? Afinal, qual é... mudança de comportamento. Então, o que acontece? Digamos que eu esteja indo num psicoterapeuta que tem inúmeras linhas hoje. Desde abordagens mais metafísicas a abordagens mais comportamentais. Então, isso vai depender muito de cada pessoa, da necessidade de cada pessoa. Uhum. Eu sou um cara muito pragmático. Então, se, por exemplo, eu chego aqui e digo, olha, como que eu faço um podcast? Eu quero que você me diga, compra o microfone X e a câmera Y, é isso que eu quero. Uhum. Outras pessoas, elas vão querer a filosofia do podcast. Por que o podcast existe? Quem que inventou, etc. Então, é mais uma questão pessoal isso. Uhum. Agora, se você é uma pessoa mais pragmática como eu e quer mais resultados, você tem que olhar para o teu terapeuta e ver se ele realmente está te dando orientações para mudar o comportamento, ao invés de possíveis justificativas para o comportamento. Por que você é assim? Porque um dia não, eu quero saber o que eu tenho que fazer para mudar, Fé. Uhum. O que eu vou fazer? Faz ABC, então é isso que eu gosto. Então, eu sou um cara mais pragmático, esse é o tipo de abordagem que eu prefiro. Mas tem pessoas que não, elas até se sentem ofendidas. Não, ela quer saber o porquê das coisas. Então, é uma questão de saber o teu perfil pessoal e encontrar um terapeuta que vai te ajudar nisso para você ter um resultado definitivo. Você acha que um pai, uma mãe, um vovô, uma vovó, um parente, alguém que é da família, viu um comportamento muito solitário, muito recatado, tímido, ou com alguns tiques nervosos,
qual a melhor maneira de aproximar desse adolescente, dessa criança, adolescente ou até jovem, e falar, cara, vamos ajudar, vamos resolver isso, podemos te ajudar? Qual a melhor forma de abrir isso, fazer essa ponte sem violar a pessoa e mais estender a mão para tirá-la daquele poço que ela caiu ali, de dor que ela está vivendo? Sim, sempre a conversa franca e direta. Então, você defende uma conversa clara. Isso, rasgada. uma conversa. Isso, não tão rasgada, né, no sentido agressivo, né, no sentido assim, filho, eu sou seu pai, por favor, eu percebi que você está de um jeito X e eu estou sentindo isso. Eu vou falar o que eu penso sobre isso. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso que eu vou te falar. Okay. E aí isso é pelo menos uma abertura. Okay. Porque não necessariamente ali naquela conversa vai ser resolvida, mas é uma abertura. Às vezes o fato da pessoa... O filho vai sentir que o pai o ama e que o pai se preocupou com ele começa a possibilidade de abrir a porta. Mas aí depende da relação prévia. Se eu e meu filho já temos o costume de conversarmos e se abraçar e falar o que cada um pensa, esse tipo de conversa será fácil. Mas um relacionamento desse provavelmente já não traz essas feridas, né? É que às já vezes não fica, né? É que às vezes é alguma coisa que acontece lá fora no trabalho, na escola, também, e o pai na também. correria do dia a dia não percebe. Sim. É algo assim, pode acontecer. Às vezes o pai e a mãe são ótimos, mas aconteceu um negócio lá na empresa, a criança ficou calada, o pai disse está tudo bem. Um mês depois é que consegue perceber. Isso acontece. Sim. Agora, pode acontecer de, por exemplo, o filho, pode ser, sei lá, adolescente ou adulto mais jovem, achar que o pai e a mãe estão invadindo o território. Porque esse é o ser humano. Se eu estou com dor, às vezes eu não quero que você encoste em mim. Sim. Então isso precisa de um tato maior do pai e da mãe, mas vai ter que ter um jeito de conversar. Entendi. Suave, sem pressa, dando o tempo da pessoa digerir aquela conversa, aquela necessidade, e se a coisa estiver muito estranha, a pessoa, se ela está falando sozinha, olhando para uma parede branca, procura um psiquiatra. Não perde tempo. Sim. Porque é a saúde não só daquela pessoa, mas da família inteira que está em risco. Sim. Aliás, quando uma pessoa, um membro da família cai, todo mundo cai, todos, todo mundo cai. Né? Essa é a ideia do cérebro social, a hipótese do cérebro social. Que o cérebro humano ele é desenvolvido para andar em grupo. Olha. E eu represento o grupo e o grupo me representa. Então, se um indivíduo do grupo é atingido, o grupo é atingido. Olha. Isso a gente vê no time de futebol, nos grupos de futebol. Intuitivamente a gente vive isso. Isso. A gente não sabe isso cientificamente. Isso. Identificar cientificamente isso é importante. Essa é uma hipótese muito interessante. A ideia da hipótese do cérebro social que pretende justificar o porquê que o encéfalo humano tem esse volume tão estranho comparado aos outros animais. Que, por exemplo, o elefante tem um grande cérebro, mas para o corpo dele é um cérebro pequenininho. Já para o ser humano, o cérebro é pequenininho, tem 1 quilo e pouco, mas ele consome muita caloria, ele consome muita energia. E por que o ser humano deu esse desvio padrão em relação à natureza? Então, a hipótese do cérebro social é essa, que a necessidade que o ser humano é muito frágil, não tem garra, não tem presa, a gente não sobe em árvore, rápido não mergulha rápido, não enxerga no escuro. Então, essa é uma hipótese científica, ou neurocientífica, que ela tende a explicar que o volume cerebral que nós temos é porque algum ancestral nosso precisava sobreviver e aquele que andava em bando sobrevivia mais. Então, é como se nós fôssemos o resultado desses indivíduos que, por andarem juntos, sobreviveram mais. Cuida da prole, consegue procriar mais, consegue caçar melhor, consegue se defender dos outros animais. Então, cérebro social. Isso. Então, todos nós somos tão apegados ao grupo que a gente até enxerga o grupo de forma subjetiva. Como, por exemplo, eu estava vindo para cá, eu botei um paletó, uma gravata, pensando, será que as pessoas vão gostar? Mas eu não sei quem vai ver esse podcast. Sim. Mas o meu cérebro humano é capaz de alucinar alguém reclamando ou elogiando e mudar o meu comportamento com base nisso. Sim. Essa é a beleza do cérebro humano. Um cachorro não faz isso. Um rato não faz isso. Só o ser humano faz. A capacidade de mudar o comportamento na possibilidade de alguém subjetivamente aceitar ou não aquilo. Essa é a busca pela aceitação social. Isso. É a busca pelo ajuste social. E isso é uma coisa inata. Isso é uma coisa legal que a neurociência mostra. Olha. Porque muitas vezes, não, isso é dependência emocional, isso é trauma de infância. Não, isso é do cérebro humano. Toda pessoa saudável vai querer se sentir parte do grupo. E aí também mora o perigo.
Porque não necessariamente o grupo é o melhor para você. Claro. Ele pode te levar para um lugar ruim, Sim. mas é o grupo que me aceita. Os adolescentes que eu digo. Exato. Às vezes o pai e a mãe são ótimas pessoas, mas por alguma razão o filho não se sente aceito. Sim. E quem aceita é o carinha maluco lá fora. É a galerinha que está lá. A galerinha lá. E ele vai. Sim. Essa é a ideia do cérebro social que manipula o comportamento desde que ele se sinta parte daquele grupo. E ele vai lutar com todas as forças dele para defender aquele grupo. Que coisa, né? Mesmo que o grupo esteja errado. Que coisa. E aí isso é interessante. Daí que a família muitas vezes perde. Isso. Para a turma, ou a gangue, vamos falar gangue. Isso. E aí o pai não, mas você não me escuta, porque isso já houve uma ruptura lá Já houve uma ruptura lá atrás. Ele perdeu. Exato. E é muito difícil depois. O depois. social que importa hoje para o filho, para a filha, é a da galera. Não Isso. É E é uma ruptura, como você falou muito bem, que se a pessoa não consegue cuidar desse laço afetivo, uma vez que se rompe, é muito difícil de voltar. Só se rompe quando o outro grupo depois dá um problema muito forte, a pessoa precisa voltar para algum lugar onde ela já conhece. E aí, muitas vezes, pode se levar anos ou uma vida inteira para isso. Vocês já fizeram algum estudo específico para saber o que rompe isso? O que rompe o que rompe essa consciência social, esse cérebro social? A dor? A dor. Opa, explica isso. A dor. Então, como todo mamífero, a gente não gosta de dor. Então, se eu estou bem com você aqui, é porque algo nessa nossa convívio não está me agredindo. Não está me atrapalhando, não está me fazendo me sentir mal. Tem conforto. Tem conforto. Se há conforto, há permanência. Sim. Se há desconforto, não há permanência. A não ser que o desconforto gere um benefício subjetivo. Como, por exemplo, eu trabalhar até 11 horas da noite numa empresa, porque desta maneira papai fica orgulhoso porque eu trabalho até mais tarde. Sim. Entendeu? Ou ganho mais. Mais. Ou ganho, ou tenho um salário maior. Então, é desconfortável, mas o benefício subjetivo é maior. Mas, em geral, se agora ele tem um filho pequeno, a esposa diz, pô, teu filho está crescendo sem você. Ele larga o trabalho para ficar em casa. Sim. A não ser que a dor não seja tão forte assim. Dor é normalmente um ingrediente definitivo para ter um incentivo à mudança. Não que necessariamente vai ter a mudança, mas há um incentivo à mudança. E quando aquela dor aparece, ela tem o potencial de fazer a ruptura e aquele elemento, aquela pessoa está solta e ela pode ser cooptada por um ou outro conjunto social. Isso. E seu cérebro, é meio como se fosse elétrons soltos. Exato. É muito legal. Nas ligações. Essa ligação, exato. Essa analogia é muito interessante. Ele não tem como ficar solto. Ele não tem como. Se eu perco essa minha ligação contigo aqui, não dá mais para ficar contigo. Eu dou um jeito de achar outro lugar. Nem que seja um grupo de WhatsApp. Isso. Mas eu preciso me sentir parte do grupo de WhatsApp. De um grupo de uma sociedade, numa comunidade do Facebook. Não importa. Eu posso participar de um grupo de WhatsApp, sei lá, de Facebook, com 1000 pessoas que não sabem quem sou eu, mas se tu falar mal daquele grupo, eu brigo contigo. Sim. Porque é meu grupo. Interessante demais. Isso é o cérebro humano. Isso é inato, não tem como mudar isso. E se eu não encontro ninguém, eu dou um jeito de criar um grupo subjetivo que me represente. Show. Perfeito. Maravilhoso. Que bom saber que vocês estão aprofundando nessa linha, tentando entender e descobrir esse universo que existe dentro de nós. Exato. E mapear isso para que a gente saiba até o que fazer, como fazer, né? Porque nós somos seres intrinsecamente sociais. Nós somos seres sociais. Sozinhos. Não tem como. Inclusive, o pai e a mãe perdem o coração do filho e nem sabe aonde, nem sabe por quê. Isso, exato. E isso tem a ver com o que eu ia falar agora, que uma das principais causas de depressão e suicídio no mundo é a pessoa se perceber sozinha. Ela se sentir sozinha. É algo tão profundo para o cérebro, a necessidade de pertencimento, que se a pessoa, por alguma coisa real mesmo, ela está sozinha, sei lá, numa prisão, ou ela se sente sozinha dentro de casa, isso leva a um processo de autodestruição muito forte. Tem estudos cada vez maiores, inclusive a nível público, de ajudar pessoas a não se sentirem mais sozinhas dentro de casa. Entendeu? Entendi. Já tem isso? Já tem. Ajudar as pessoas a não se sentirem sozinhas? Principalmente em países onde as pessoas estão ficando cada vez mais idosas. Brasil. Isso. O país que vai ter o maior número de idosos inaugurando essa faixa é nosso Exato. país. Mas a Europa já tem isso. Já. Já, então... Mas lá
não tem um país tão grande quanto o nosso. Mas lá tem a maior população, né? Sim, sim. Só que lá já está acontecendo muito, esse é o problema. A nação é muito boa, os filhos se formam e vão embora. Vivendo sozinhos. E os idosos, cheios de conhecimento, pessoas que eram ótimas professores e tudo mais, estão sozinhos dentro de casa. E isso está levando a um quadro de depressão muito forte, muito severo. Isso produz depressão. E isso está associado não é que produz, mas está associado a um aumento da depressão. É um dos ingredientes. Possibilidade de suicídio. Aí vem... Isso, é a pessoa sozinha dentro de casa. A questão de... Perder o salário todinho no Tigrinho, jogando. Isso, por quê? Porque nós estamos com uma epidemia. Exato. Tu sabe, né? Sim. 3 bilhões de reais hoje. 3 bilhões Sim. de pessoas que estão perdendo esse valor. Isso é muito triste. No Tigrinho, nas bets. Sim. Esse valor aqui, esses 3 bi, são pessoas que dependem da Bolsa Família. Isso. Ou seja, pessoas que precisavam daquele dinheiro para comer. Exato. Eles desviaram para jogar. Exato. Como é que pode explicar uma coisa dessa? É isso. Sem esse viés científico aí, não consigo. Isso. Então, há algum tempo atrás eu dei um curso exatamente sobre isso. Como entender e tratar esse vício em jogos. E uma das principais coisas associadas a esse vício em jogos é a influência das pessoas, dos influencers nas redes sociais. E a pessoa, de novo, mesmo que o fulano não me veja, não sabe que eu existo, a influência dele dizer que eu vou ficar bem com isso manipula o meu comportamento. Gente, que poder é esse? Isso é muito... O cérebro humano é esse. Ele vai atrás de alguém que é o suposto líder. Então, uma pessoa diz que eu vou ter dinheiro, vou ficar bem, vai ser fácil, eu estou em casa triste, sozinho, com dinheiro, eu vou, sei lá, triplicar esse dinheiro, é o prato cheio para eu perder tudo num jogo. Caramba. Aí junta mais o anonimato, eu estou ali mexendo no celular, ninguém vai dizer que é besteira minha, eu não vou passar vergonha. Isso incentiva o comportamento. E quando vê, a pessoa já está totalmente endividada, já perdeu até a casa às vezes. Que é isso? Que coisa. Muito, muito, muito bom te ouvir, muito bom bater esse papo com você e compreender tudo isso. Eu que agradeço. E compartilhar com a nossa audiência, porque tem muita gente sofrendo, tem muita gente vivendo isso hoje que poderiam ser ajudados. Talvez você tenha a sua secretária que trabalha com você 2 vezes por semana, diarista, está nessa situação. Ela não quer abrir com você, mas está. Às vezes é um filho, às vezes é um pai que vive sozinho, está isolado da família, porque está ali no seu recanto, né? Acontece bastante com pessoas idosas hoje. E o Rafael está aqui compartilhando com a gente como a gente pode denunciar, fazer, trabalhar para resgatar essas pessoas. Rafael, eu quero te agradecer pela sua visita, maravilhoso o bate-papo. Quero que você ainda compartilhe conosco, com o nosso pessoal, com a nossa audiência aqui. O que caminho você acredita que vai levar o Brasil, a nossa juventude, a nova face do Brasil de daqui a 10 anos? O que nós vamos ter? Ótimo. Então, o que vai ter daqui a 10 anos para melhorar? Não, o panorama social do Brasil daqui a 10 anos. Eu não sou muito positivo para isso. Não? Não. Por quê? Porque a tendência é a gente ficar cada vez mais isolado. Entendi. A rede social está mudando a maneira como as pessoas se relacionam, de conversar, de trocar ideias, de tocar o toque. O toque, a pele é um dos maiores, o maior órgão que a gente tem no nosso corpo. Sim. E a gente não está mais sendo tocado, não está sendo abraçado. E aí as pessoas estão substituindo esse toque, esse carinho, essa visão tridimensional da vida pela tela do celular. Então já todo mundo sabe a ideia de que essa geração que ela tem um menor QI em relação a todas as gerações anteriores. Pela primeira vez na história onde se metrifica isso, onde se mensura isso, essa geração dos nossos filhos tem um QI inferior aos pais. Nunca aconteceu isso, sempre cresceu. Uma das razões para isso, além de não ter os estímulos cognitivos para fazer isso, como nós fazíamos, ir lá na Barça, lembra da Barça? Sim. Ia lá na Barça. Hoje a informação já vem pronta pelo Google ChatGPT. Em pílulas. Exato. Então não há mais o estímulo neuronal para isso. E a própria questão social. As crianças cada vez mais isoladas dentro de casa com uma tela de celular na cara. O cérebro não tem estímulo mais para se desenvolver. Então, a minha visão para os próximos anos, a não ser que haja uma mudança cultural muito forte, e eu não vejo isso. E agora vem aí a inteligência artificial. Eu tenho amigos que construíram avatares que
do GBT, com que eles conversam. Sei. O Dom Francisco, você está aí, tô aqui e tal. Sei, não. Vamos Tem pessoas que têm canal de televisão, canal de jornal, na verdade, assim, na internet, que é tudo feito com avatar. Toda a narrativa, todo o roteiro é feito já com IA, ele analisa, passa, e a IA já sabe a voz, já sabe, e imita o comportamento dele. E aí aquela pessoa tem uma companhia para discutir. O que você acha disso? Isso. Quer dizer, o relacionamento social com outro ser humano quase está se tornando dispensável. Exato. Dispensável. E esse é o ponto, porque a própria tecnologia, ela favorece esse distanciamento social que é necessário ao desenvolvimento cerebral. Perfeito. E aí, como que a gente vai melhorar nos próximos anos se a gente não tem mais estímulo sensorial para esse desenvolvimento neuronal? Caramba. E isso significa que daqui a 10 anos, os nossos filhos, que serão jovens adultos ou adolescentes ou adultos que deveriam ser funcionais, eles terão a maturidade que nós tínhamos com 10, 15 anos de idade. Porque o cérebro não se desenvolveu o suficiente para tomar as rédeas da própria vida. Vai ser muito dependente, muito afetado pelas coisas, sempre querendo participar de um grupo, sempre a confirmação de um grupo. E isso a gente já pode ver isso, mas vai ficar ainda mais forte se não tivermos uma mudança de paradigma muito forte que eu não acredito que vai ter. Ela vai ter em pequenos nichos, um grupo A, um grupo B, que vai priorizar esse autoestudo, esse desenvolvimento de si, mas ele vai ser ali naquele nicho, naquele grupo. Entendi. A grande massa vai estar fluindo junto. Muito obrigado. Tá aí, ó. Preocupação, isso é quase uma denúncia de visão de futuro, né? Isso. Preditiva. Isso. Vamos lutar para que isso não seja assim. Isso. Vamos tirar o melhor das tecnologias que nós temos, das redes sociais, mas não vamos permitir que a gente caia nesse buraco. Seus filhos, seus filhos crianças, seus filhos adolescentes, vamos lutar, gente. A gente constrói nosso mundo. Se a gente sabe desse risco e dessa tendência, nós podemos dizer não a isso. Obrigado, doutor Rafael, Eu que agradeço. por estar aqui com a gente, compartilhando. Mais uma vez, deixa o teu endereço nas redes sociais, no Instagram, e eu vou abrir aqui as câmeras mais uma vez para você despedir do nosso pessoal. Então, obrigado mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Para você que está assistindo, me segue lá no Instagram, @RafaelKrash. Você pode saber mais sobre trabalho de psicoterapia comigo, você pode estudar comigo, pode se formar um terapeuta com embasamento neurocientífico, aprendendo comigo. E eu estou lá na rede social para te ajudar em tudo que for necessário também. Um abraço. Semana que vem estaremos juntos. Se você gostou desse bate-papo, primeiro, curta esse vídeo. Segundo, compartilhe, mande aí para seus amigos, discípulos, pessoal da igreja, né, pessoal da escola. Compartilha com pessoas que você quer que cresça. Diga, veja esse podcast do Bispo Rodovalho cientificamente com o Rafael Krash. E eu acho que você vai nos ajudar bastante. Comente conosco também nos comentários o que você achou. Compartilhe com a gente. É importante te ouvir também. Fica com Deus. Até mais.